pessoal, boa tarde. A gente vai iniciar aí mais um webinar, né? Hoje falando a respeito de gestão financeira. Só vamos esperar só um minutinho aí, o Túlio só está finalizando os últimos ajustes e a gente já vai começar, já vai dar partida nesse também. Quero agradecer desde já o Elton aí. Valeu, viu, Elton? A presença aí mais uma vez com a gente. Carolina também. Obrigado, viu, Carol, por estar junto com a gente. Obrigado mesmo. Tudo pronto aí, Túlio? Boa tarde. Boa tarde, Alto. Boa tarde, Carol. Tudo bom? Boa tarde, Renato. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Legal, legal. Vamos começar? Vai esperar a gente? Como que tá organizado? Eu queria, até antes da gente começar, né, eu agradeci o Elton, a Carol, tem um pessoal chegando aí também, e agradecer vocês aí, Túlio, pela força, pela parceria de sempre, né? Hoje já desde cedo a gente aí conversando, alinhando aí algumas coisas, isso é muito bom, né, Sim. ter essa parceria, obrigado mesmo, né? O sistema a gente tem no dia a dia aí apanhado, sofrido, mas a gente tem cada vez aprendido mais e é bom ter uma ferramenta adequada, né? Todo trabalhador tem o seu instrumento, a sua ferramenta e a gente que está aí nessa área administrativa contábil também precisa e a gente enxerga o sistema de vocês como uma ferramenta imprescindível para o dia a dia do nosso trabalho. Não, show de bola. Eu que agradeço e é legal que vocês utilizam a ferramenta aí, né? Então, estão sempre por dentro aí das dores, da parte de implantação, do começo, do uso. E isso é bem bacana e é legal ter essa proximidade, né? Porque fortalece para os dois lados. Tanto a gente aprende com vocês e vocês também aprendendo conosco, né? Com E, certeza. e o assunto de hoje é bem legal, cara. É um assunto que eu gosto bastante. Falar de finanças, né? Falar de financeiro, isso é muito importante. Acho que olha, é um dos pontos principais, assim, para uma empresa sobreviver, né? Não sobreviver, viver. Para a empresa Viver. viver, ela ali, o batimento cardíaco dela é o financeiro, né? É onde as coisas pegam. E às vezes problemas que chegam e estouram no financeiro, né, Renato? Nem veio dali, né? Veio de antes, vem de Exatamente. outros pontos. A gente vai poder falar desses links aí. É Show todo de um bola. processo, né? Todo um processo e muitas vezes a gente enxerga isso apenas no financeiro, quando a coisa, muitas vezes você já quase que não tem o que fazer. Mas o importante é ter essa visão, porque a partir dali também nasce uma solução. Você pode corrigir lá na origem, na ponta, e isso é realmente algo fundamental. Exatamente, né? Isso que você comenta é verdade. Às vezes a gente está fazendo só autópsia, né? Então, o fato Exatamente. já aconteceu. Então, a Exatamente. ideia é que a gente consiga não só fazer autópsia, tem gente que nem autópsia faz, viu? Mas não fazer autópsia já é legal, que você consegue enxergar um ponto específico, um retrato de uma coisa que já foi e mudar para os futuros, e mais também trabalhar na prevenção e na nova forma de como que você projeta o futuro, de como que você vai estar no futuro, né? Sim. Isso é importante. Sim, legal, legal. Vamos dar esse pontapé inicial então, né? Até porque a gente já tem aí 10 minutinhos de sessão, então vamos começar fazendo aquele tour para ver a cara do módulo financeiro, Túlio, e a gente já vai entrando nesses assuntos? Show, vamos sim. Deixa eu dividir a tela com vocês, tá? Só virar aqui para mim. Eu vou ficar um pouquinho de lado porque eu estou olhando para outro monitor. Ah, Perfeito. aparecendo a tela da OMI aí? Agora apareceu. Dá para ver Show. perfeito. Então, beleza, gente. Aqui, só relembrando, módulo CRM, venda, serviço, compras, estoque, finanças e o painel do contador. Hoje a gente vai falar de finanças. Eu vou dar uma passadinha aqui, viu, Renato? Quando a gente fala de Perfeito. finanças, tem uma parte da finança. A finança ela é dividida basicamente em três pontos, né? Importantíssimos, né? É o contas a pagar e receber, então lançamento disso daí. Você tem depois as movimentações que acontecem no contas a pagar e receber, e você tem a conciliação, né? Basicamente esses três pontos aí. E quando a gente fala de contas a pagar, ele tem um pezinho ali em compras, né? Muitas vezes, tá? Então aqui, ó, carinha do sistema.
Tá aparecendo direitinho ou tá Tá, a cortando? tela, para mim, tá aparecendo, tá, né, Carol? Acho que tá aparecendo para ela, para o Elton. Tá legal, tá Perfeito, jóia. legal. Então, olha lá. Aqui a gente tem já o sistema sabendo o saldo que tem nas contas, o que tem para pagar hoje, o que tem para receber, dividido, ó, em categorias. Categorias. Isso é muito importante. A categorização correta das despesas, né? Isso vai trazer uma inteligência financeira, tá? Isso é assim, a gente começou falando, né, de situações relacionadas ao financeiro, e realmente organização e disciplina é o pilar de um departamento financeiro, de uma rotina financeira bem estabelecida. Então, você ter de uma maneira clara qual é a conta que você tem a pagar hoje, qual é o saldo que você tem em contas, o quanto você tem para receber de uma maneira precisa. Se você tiver apenas isso, eu considero que você já tem aí pelo menos 80% já de clareza para você poder tomar uma decisão, né? E é Exatamente. fundamental, porque aqui, quando a gente entra e vê, Túlio, a gente se depara, né, com esse painel financeiro, você consegue extrair isso de uma maneira muito rápida, muito simples, Sim. sabe? Talvez, é claro, para quem ainda não está muito acostumado, o painel ali onde você tem o fluxo de caixa, e depois você vai falar sobre isso, ainda carece de alguma informação para que a gente faça uma leitura. Mas esses 3 itens aí que você deu uma passeada agora, saldo em contas, contas a pagar e o a receber, é fundamental, faz muita diferença. Isso ter isso rápido, né? Então você Ter isso conhecer e rápido. ter isso rápido. E aí uma palavra que você falou é importantíssima nesse processo, que é a disciplina, né? O financeiro você tem que estar comprometido com a disciplina, não tem jeito. É dia a dia, é todo dia. Financeiro é Sim, todo dia, todo dia, sim. todo dia, porque as coisas mudam e você precisa de resposta rápida, não dá para chutar. Você tem que saber, você tem que estar com um número certo na mão, né? E aí tem os passo a passos aqui. Então a gente tem o cadastro de contas, cadastro fornecedor, contas a pagar, contas a receber, baixar e as conciliações. E daí, Renato, eu tinha até separado aqui os pecados capitais das empresas na parte financeira, né? Ah, você fez uma listinha? Como que você Ah, eu fez? montei uma listinha. E acho que um dos primeiros itens assim que a gente tem para falar é não saber os custos e as despesas de cada serviço, cada produto. Então, por isso que eu comentei que às vezes o financeiro ele começa lá em compras. Então, Sim, você tem que saber o quanto você está comprando, o quanto se é uma pequena indústria, então o quanto que você está gastando para montar aquele produto, você tem que ter a estrutura daquele produto, né? Você tem que saber, se é uma empresa de serviço, você tem que saber o quanto que você gasta por hora para fazer determinada atividade. E isso é muito importante para a gente poder dividir depois as despesas em alguns pontos, né? Quando a gente vai fazer uma análise financeira, Renato, a gente tem a análise financeira propriamente dita, então é o fluxo de caixa, né? Aquele regime de caixa, e tem sim. a parte de DRE, que é competência, regime de competência. A grande diferença entre regime de caixa e competência, se é contador, você vai poder me corrigir se eu falar errado agora, é que no fluxo de caixa a gente analisa quando que eu pago efetivamente aquela despesa, ou quando que eu recebo um dinheiro, a data que entrou e saiu do banco, né? E Sim, na na competência a gente competência. analisa quando que eu assumi, quando que eu me comprometi, né? Então, quando que um fornecedor emitiu a nota, ou quando que eu usei. E mais simples, dá para complicar um pouco mais aqui, né? Quando que entrou no estoque, mas aí eu descontei, usei depois. Mas beleza, vamos no mais simples primeiro. Quando que eu comprei? Né? Quando que eu emiti, quando que eu vendi, não necessariamente entrou. Túlio, mas por que a diferença dos dois? Porque eles vão te dar visões diferentes, vão te dar respostas diferentes, né? Eu estava comentando com você mais cedo, né? A visão financeira, o fluxo de caixa, ele é aquela bala, né? Que ele, ou ele te mata ou ele te joga para cima rápido. Então o Sim, dinheiro entrou e saiu, já aconteceu, né? sim. Não tem muito o que fazer. Aqui na competência, ele é aquele negócio mais lento. Então, você pode, de repente, saber se você está tendo lucro ou prejuízo de uma operação, não analisando caixa, é analisando competência. Sim, sim. Faz sentido? Eu diria até que assim, ó, são 2 análises importantíssimas que tem que acontecer. Uma complementa a outra, mas você tem que saber fazer a leitura de cada uma,
porque ela muda muito. É como se você estivesse olhando o mesmo objeto sob dois pontos de vista totalmente diferentes. Não é meio que isso? Exatamente, Então, exatamente. é preciso ter esse cuidado. O setor financeiro, o sistema, quando a gente usa no dia a dia, ele está muito mais ligado nessa questão de caixa. Você está olhando o seu caixa, como que você desenvolve esse trabalho em relação ao caixa? Ah, ó, eu tenho dinheiro para pagar, hoje eu tenho saldo, não tenho. Então, você está fazendo uma análise muito objetiva ali na questão do caixa. Já em relação à análise de competência, que é importante também, é muitas vezes quando a gente já para num segundo momento e a gente quer olhar mais o quê? O resultado, né? Ah, Sim. foi um mês bom, foi um mês ruim, e aí você vai olhar o que de fato houve como referência naquele mês. Então, ó, esse mês eu tive um imposto que eu paguei no dia 20, mas a referência dele era do mês anterior. Ó, esse fornecedor também saiu do meu caixa esse mês, mas a compra, efetivamente, o ok, foi no mês anterior. Então, são dois conceitos diferentes, se complementam, um não extingue a necessidade de você analisar o outro, e a gente que lida com essa parte financeira tem que saber, a gente tem que ter isso claro. Então, assim, ó, regime de caixa, né? Toda vez que a gente fala algo em termos de regime de caixa, a gente está olhando para o saldo atual, aquilo que está acontecendo agora, sua posição financeira. E quando a gente fala já em termos de regime de competência, aí a análise já é um pouco outra. É o quando aquilo ocorreu. Quando aquela despesa, aquela receita, aquela situação que a gente está analisando ocorreu. Então, essa diferença, essa diferenciação é importante no dia a dia e faz toda a diferença quando a gente está realmente fazendo uma boa gestão. Porque, afinal de contas, o que é a gestão financeira, né? A gente fala, às vezes, fala-se muito, eu vejo muito as pessoas falarem, a gestão financeira é isso, é aquilo, mas vamos tentar colocar em outras palavras, o que seria gestão financeira? Não é essa organização que a gente precisa? Será que não é assim a gente ter uma ferramenta adequada para poder administrar o dia a dia da nossa empresa? Quantas empresas a gente vê aí na estatística do Sebrae que morrem, né? Deixa de existir por uma má administração financeira. Então, é um ponto crucial hoje em dia. A gente ainda está vivendo, né, essa época de pandemia e algumas empresas deixaram de existir justamente pela parte financeira ter ficado extremamente delicada, né, extremamente frágil nesse período. Então, é fundamental, é importante saber. E eu vejo assim que no sistema a gente tem esses dois lados, porque a gente tem o painel que você estava mostrando há pouco ali, que aquilo é caixa, regime de caixa puro, né? E você tem relatórios, que depois você vai mostrar alguma coisa para a gente também, que apontam para a situação da empresa sob o ponto de vista do regime de competência. E é importante os Exatamente. dois, correto? Correto, os dois são importantes. E aí você apontou, né, do Sebrae. O Sebrae ele tem estudos que até 48% das empresas elas morrem, elas deixam de existir nos 5 primeiros anos. E a causa principal que eles enxergam nos estudos dele é justamente o financeiro. Você planejar o financeiro, olha que doido. Você É uma vê? coisa que só depende de você. Então, assim, para você ganhar do seu concorrente, às vezes você não precisa de fazer nada lá fora, não. Às vezes você só precisa existir, continuar existindo. Ó, pegando um gancho, 48% de chance, né? claro, Metade. pegando até um link no que você acabou de falar, antes da gente entrar nesse assunto, a gente, enquanto empresários da cultura brasileira, a gente sempre olha muito para quê? Para venda, para faturamento. E você deu uma informação extremamente importante, que é o quê? O nosso gasto, o nosso custo. Muitas vezes você consegue deixar a sua empresa saudável apenas controlando gastos e custos da empresa, sabe? Às vezes o seu produto não tem talvez a melhor margem, você tem concorrentes vendendo com uma margem até melhor, mas se você tem ali na sua mão de uma maneira segura custos e gastos, é muito provável que você tenha muito sucesso, muito êxito no seu negócio. Eu, como contador, eu vejo muitas empresas que quando elas têm ali um controle legal da estrutura, né? Eu sempre assim, sempre olho, sempre procuro apontar caminhos para os nossos clientes no sentido de deixar essa estrutura o mais enxuta possível. Porque no Brasil a gente é muito suscetível à crise,
as situações assim econômicas mudou, as situações políticas. Nosso país vive um clima político tenso, daqui a pouco está refletindo na economia. Então a gente Que é tem o que que mais tem, ter né, Renato? muito, muito, Edmar, Ah, demais. A gente vive, né, as voltas com isso. E a gente precisa ter essa estrutura enxuta, porque isso é gestão financeira, isso é você olhar e ter a responsabilidade para tocar o negócio. exatamente. E aí, Importante. você. Então, a primeira parte que a gente falou é de não saber os custos e as despesas de cada serviço ou produto, né? A gente precisa conhecer a nossa estrutura de custo, de despesas, saber separá-las em despesa fixa, despesa variável, entender o quão importante é cada uma desses tipos, tá? E para isso, ter um sistema de gerenciamento. No mesmo estudo do Sebrae diz que dessas 48% de empresas que morrem nesses 5 anos, uma boa parte dela também não fez o planejamento financeiro, não cuidou, né, que não é só fazer o planejamento, é seguir esse planejamento, e elas não utilizam de ferramenta de gestão, tá? A ferramenta de gestão ela vai te ajudar a te facilitar isso no dia a dia. Nem que nem a gente está conversando aqui, despesa variável, despesa fixa, isso o sistema já vai te dar. Você criou as categorias, que é essa parte aqui, aluguel, condomínio, energia, ele vai montar um DRE, ele vai montar um demonstrativo de resultado para você, tá? Ele vai te facilitar nessa parte aí. Então, Tem uma parte, só pegando um gancho, porque eu sei que a gente quer também mostrar a parte do sistema, mas esse tema traz muito o conceito, né, da gestão financeira, esse tema que a gente está aqui abordando. E eu acho que é importante, muitas vezes você falou de previsibilidade. Previsibilidade é fundamental na nossa empresa. Todas as empresas ela precisa ter a previsibilidade porque você tem que saber, por exemplo, segunda-feira, que conta eu vou pagar? Como que está a minha semana em termos de pagamentos para a semana que vem? Saber ter essa informação ajuda muito. Claro que você vai fazer o link aí com o painel para a gente ver e entender um pouco como isso mostra. Mas uma dica que eu dou é o quê? Às vezes a gente contrata serviços com valor pequeno e a gente acha que aquilo não é tão relevante. Aquilo é algo simples na nossa empresa. A gente nunca deve fazer conta considerando apenas um mês. O que eu quero dizer com isso? Se eu vou contratar um serviço, por mais pequeno que seja, de R$ 20 por mês, que eu assumi o compromisso com o fornecedor meu, Túlio, você tem que colocar na sua mente que é R$ 240. Você tem que projetar isso para pelo menos 12 meses. pelo Porque menos. senão, pelo menos, porque senão você fala assim, é R$ 20. Legal, você vai e contrata. Daqui a pouco, passou algumas horas, eu vou pegar esse aqui também, você assumiu o compromisso, 50, 20, 30, isso vai somando, chega no final do mês, só dessas coisinhas pequenas, você às vezes tem um valor muito grande, sabe? Isso sufoca o caixa da empresa. Então tem que tomar muito cuidado, e eu não lembro agora, mas depois a gente passa para quem estiver aqui, tem uma parte no sistema que você projeta, o sistema automaticamente te dá essa previsibilidade. Isso é fundamental, porque você fala, mas não é 240 inicialmente, né? A gente fala, não é 240, mas por que ele está mostrando isso? Porque ele já te dá essa previsibilidade para você entender qual o impacto que aquilo vai ter no seu negócio. Isso é algo fundamental para a gente ter como princípio de gestão financeira. É o famoso cartão de crédito, né, pessoal? Exatamente. O Edmar está falando aí. Obrigado pela presença, viu, Edmar? Edmar, às vezes a gente acha que o cartão de crédito não tem que pagar, né? É, É pois só é. passar, né? É porque, então, você tem, só custa 20 ou 30, eu divido em 2, 3 vezes, aí amanhã você novamente faz isso, amanhã, resultado, você está com um cartão para pagar depois no vencimento de 3 pau, no outro mês mais 3, e assim vai embora. Isso é uma realidade fatal. Fatal. Exato. Fatal. E aí você não projetou o financeiro disso. E a conta chega, né? E vira uma bola de neve. Então, por isso que é a importância, né? Às vezes, hoje vai ser até um bate-papo aqui bem diferente, né? Porque a gente vai mostrar o sistema, tudo mais, como fazer no sistema, mas o financeiro ele está muito mais focado em ações, né? Em pensamento, em construir uma mentalidade do que qualquer outra coisa, né? É uma forma de você trabalhar mesmo, independente de qualquer coisa.
E aí tem uma ferramenta que te ajuda, né? Então você precisa ter facilitadores, né? Você precisa ter uma coisa muito fácil na sua mão. Não pode ser difícil de fazer essa gestão, né? Você quer cadastrar uma conta, Túlio? O que você está Vamos pensando? cadastrar, vamos cadastrar. A gente já viu nos outros módulos que para cadastrar um cliente, um fornecedor, você precisa jogar apenas o CNPJ, né? Então isso a gente já tinha visto, só para relembrar aqui. Se eu E jogar o tem, CNPJ aqui, ele tem vai buscar os dados novidade, mais feitos. Túlio, desculpa eu falar, mas tem novidade ali naquele Kanban, né? Porque tem uma opção ali de constar restrições, né? Isso é importante também. Tem. Antigamente isso aqui ficava escondidinho, já existia, mas ele ficava escondidinho. Agora Hum, ele vem aqui para frente, você consegue fazer consulta, né? E deixa eu ver se ele vai liberar aqui, como nesse aplicativo ele não libera, que eu estou na demonstração. Mas enfim, ele aqui você pode fazer consulta simples e você paga por consulta. Às vezes é interessante, tem ah, empresa que eu tá. vejo que ela paga, sei lá, R$ 300 e tem 20, 30 consultas. E às vezes você não usa aquelas consultas no mês. Então aqui não, aqui você vai pagar R$ 3, R$ 5 numa consulta e vai pagar só o quanto usar. Pode ser interessante, tá? Então, jogou o CNPJ, ele buscou todos os dados. Não tem muito o que fazer, não. É isso aí. E aí, no cadastro de contas a pagar, Renato, a Sim. gente tem 4 formas de lançar. Olha que bacana. Quais são essas 4 formas? A primeira é que tudo que você comprar, que o fornecedor te emitiu uma dumping, então você comprou um produto de limpeza. Ele emitiu dumping, automaticamente o nosso robozinho vai buscar e vai jogar aqui na parte de compras. Por isso que eu falei que a gente vai voltar um pouquinho em compras, tá? Ah, ótimo. Por quê? Você não precisou lançar, ele foi lá, buscou o número da nota, quem que é o fornecedor, cadastra o fornecedor para você. Se você for controlar estoque, cadastra o seu produto no estoque, tá? Ou você faz um link com um produto que já existe e cadastra também os financeiros e as parcelas de acordo com o que veio na nota, ou se precisar ajustar, você pode ajustar também, tá? E aí você vai só categorizar, você vai dizer o que que é. É uma compra de matéria-prima, energia elétrica, material de escritório, produto de limpeza. Então vai ter as categorias, você vai escolher qual que é essa categoria. Às vezes o produto nem chegou, você já pode exibir a dump porque ela já vai aparecer aqui. Jogou para o lado, automaticamente ele alimentou o estoque, se for para alimentar estoque, e criou o financeiro contas a pagar. Então é descomplicado o processo. Simplesmente você analisa se está certo, se está errado, tá ok? Você coloca a categoria, tá? Coloca a categoria de compra, joga para que banco que você vai fazer esse fluxo de caixa. Empresa que tem multicontas, né? Eu tenho uma conta no Banco do Brasil, tenho Bradesco, isso, aquilo. Ah, essa conta eu vou jogar para o Bradesco. Beleza. E aqui no produto, você só precisa dizer o CFLP. Mas isso aqui também pode deixar já para ele buscar lá e relacionar o CFLP de entrada. Pronto, preenchi os dados, tem que preencher. Automaticamente eu jogo aqui pro lado, ele criou o financeiro, já está no fluxo de caixa. Essa nota ela entrou com 3 parcelas? Já estão as 3 parcelas. Ok? Tranquilo essa parte? Tranquilo. O Essa parte aí, tranquilo. que mais que tem então? Eu falei que eram 4 formas, né? Isso. As outras formas estão, a gente acabou de ver a nota fiscal, tem o código de barras, se eu lançar o código de barras ou bipar, também tem essa possibilidade, ele vai lançar a conta aqui. Tem a inserção manual, então, alguns casos, nota de serviço, folha salarial, tal, você pode fazer a inserção manual, a gente vai olhar com detalhe daqui a pouquinho. E tem um outro que é bem legal, que não está aqui, que não aparece aqui, porque ele é totalmente automático, que é assim, você consegue fazer o link com as concessionárias. Então, EDP, Bandeirantes, a SAI, Sabesp, Vivo, Claro, NET, tudo isso que é concessionária, você consegue linkar o sistema para ele entrar no site da concessionária e buscar nota. Não precisa lançar. Então, isso Aí aqui já começa a te dar atrás, origem. previsibilidade. Exato. Você não vai esquecer. Não tem como esquecer. Só vai olhar o fluxo de caixa e vai estar lá. Tá? E aí a inserção manual, então. Vamos ver como que é. E aí a gente vai fazer um link com aquilo que você tinha falado. E às vezes uma conta pequenininha, você provisionar ela por um longo tempo, né? Perfeito. Então aqui eu vou dizer quem que é o meu fornecedor. Vou escolher esse Jax aqui. Tá? Eu poderia cadastrar por aqui também.
digo qual que é o vencimento, o valor da conta. Apareceu o valor da conta para vocês aí? Ou não? Não, Túlio, eu não vi. Tá cortando, né? Deixa eu arrumar aqui. Ele tá cortando as beiradinhas. Show. Meu monitor Ô, tava... Túlio, Oi. Elton, tudo bem? Tudo bom, Elton? Vocês me permitem fazer uma pergunta? Com Claro. certeza. Nessa questão da Danf, você falou que ela baixa automaticamente. Eu tenho conversado Perfeito. sempre com o pessoal da Somar e não baixa automaticamente na minha versão do Homem. Será que é porque eu não cadastrei aquele e-mail de vocês, por exemplo, no meu caso, eg@nfe.home? Não, talvez não. O que acontece é o seguinte, você tem que entrar aqui, dar uma olhada depois se o seu vai estar vermelhinho ou verde aqui, tá? Então você vai clicar nessa parte, agente de nota fiscal, e aí você clica em ativar. Pode ser que ele não esteja ativo. Pode Deixa ser eu que ele ver não aqui. esteja, pode ser que ele não esteja A ativo. tela aqui eu estou vendo pelo celular e acompanhando pelo computador aqui, né? Mas você está no Sim, módulo de compra, certo? E aí isso. você vai. Agente de nota fiscal. Uhum, tá. E aí você clica em ativar. Painel de nota fiscal. E Tá, eu dou uma não, olhada lá depois. painel não. Ele é aqui, ó, só que compras e já vai estar aqui, ó, agente de nota fiscal. Ele vai estar aparecendo no cantinho superior direito. Tá. Provavelmente vai estar escrito assim, ó, para você. Ó, Tá desativado. Agente da nota fiscal Isso. desativado. Então você tem que ativar, ó. Vai estar Tem que assim, ó, ativar. desativado. Você vem aqui, ó, ativar agente. Cliquei em cima do desativado. Clicou em cima Uhum. do desativado, clique em ativar. E aí confirma. Aí ele aparece em ativar, preenche o endereço do e-mail, aí eu coloco meu e-mail normal, correto? É um e-mail, na verdade, que a Omi vai Tem criar problema. para. Na verdade, é um e-mail que, se você olhar a extensão depois do arroba, é um e-mail próprio da Omi. É só mais para Então, eu ele não queria digitar. utilizar este e-mail. Não, porque na verdade tanto faz. Sabe o que acontece, Elton? Esse e-mail é só para ele se comunicar com a Receita. Você pode Tá. continuar usando seu e-mail normal. Esse e-mail é o e-mail que o robozinho vai utilizar. Beleza, Entendeu? fechado. Ele é só Fechado. interno. Tá bom? Obrigado. Valeu. Elton, tiver dúvida, pode ficar à vontade, viu? Pessoal, E quem tiver dúvida, fica à vontade. estamos aqui batendo papo, hein, gente? Exatamente. Então, deixa eu voltar aqui na inserção manual, que eu acho que agora ele não vai cortar. Cortou um pouquinho ainda. Mas já dá para ver dava para ver um pedacinho do campo, Túlio. Diminui mais. Tava com um zoom grande. Agora ficou bom. Então, olha lá. Vou colocar quem que é o fornecedor. São contas a pagar, né? A data de vencimento. Vou botar para vencer hoje. O valor dessa conta. Né? Lembrando que esse aqui é o pior dos casos. Que é o manualzão, né? E olha que bacana, Renato. Eu preenchi o fornecedor, o vencimento e o valor. Ele preencheu a categoria sozinho. Olha. Como que ele Inteligência fez artificial, isso? né? Exato, ele aprendeu com o meu uso do sistema que eu sempre coloco a Jax em aluguel. Então ele não deixa, não é que ele não deixa, ele me induz a colocar no aluguel. Se eu quiser mudar, eu posso. De repente, não é aluguel, eu comprei outra coisa lá, telefonia. Mas ele me induziu a colocar na mesma caixinha, para depois, quando você pegar um fluxo de caixa, tá as contas organizadinhas. A gente sabe quando, às vezes a gente não lembra, o que era aquela conta? Preenchia 2, 3 meses atrás, eu não lembro mais, e aí tem uma tendência de repente colocar numa conta errada, né? Então aqui ele já preencheu pra gente. Vou colocar o banco que eu estou provisionando, e aí número de nota fiscal, você consegue, se for uma nota de serviço, colocar os impostos retidos, isso é importantíssimo, Renato. Porque o que acontece? Depois, quando você tem lá, eu comprei um serviço, né? Tem imposto retido, eu preciso pagar esse imposto. O homem automaticamente vai pegar lá o valor da contribuição social, por exemplo, aqui, do ISS, e ele vai criar um título financeiro e vai aglomerar todos esses serviços que você comprou e já vai te dar o valor que você precisa pagar e já vai jogar isso no teu fluxo de caixa automático. Tá? Sim. E a repetição aqui, então, ó.
Então a gente contratou um serviço de R$ 200, fazer que nem você falou. Espera aí que eu cliquei em repetição, ele foi para o outro lado. Então lá, repetição. Eu não vou colocar uma vez só, vou colocar 12 meses. Porque isso aqui no meu fluxo eu vou pagar o ano inteiro. Vou colocar 24 meses, né? Vou colocar 2 anos. Se for um salário de um funcionário, uma folha, vamos colocar aqui pelo tempo. Para quando a gente puxar o fluxo de caixa, isso já aparecer. Na hora que eu quiser saber o que eu posso comprar futuramente, eu sei o que eu tenho comprometido. Quais são os meus compromissos, né? E aí ele te dá a opção aqui, antecipar, postergar sábado, domingo, feriado. Se ela é uma repetição semanal, mensal, também daria para fazer semanal, né? Às vezes Você depende do customiza acordo. da maneira como você precisar. Exato, até aqui, ó, período específico. Você pode, pô, é quinzenal, ou é de 20 em 20 dias, tá bom? Eu fui no mais simples aqui, né? Todo dia 10. É isso. Então ele foi lá e colocou todo dia 10. A previsão ele variou um pouco, porque caiu no sábado. Então ele jogou para segunda, terça-feira, tá bom? E beleza, ó. Então segunda-feira aqui deve ter um feriado aqui. E aí, beleza. Confirmei. Então, automaticamente, eu tenho um fluxo aqui de caixa, essa conta, nos 12 meses. Na hora que a gente puxar lá depois, a gente pode até procurar essa continha aqui, tá? Um outro ponto legal, né? Às vezes eu tinha cliente que falava assim, mas eu tenho que lançar no sistema e depois eu tenho que lançar no banco. Aí eu faço trabalho 2 vezes? Não, não precisa. Quando você tem, dependendo do banco que você trabalhar, que eu sei de cabeça aqui, tá? Itaú, Santander, Bradesco, tem mais alguns que eu não vou lembrar agora. Você consegue integrar isso aqui com o banco. Então daqui mesmo você já fala, mandar para o banco. Então ele vai lá dentro da sua conta e faz o lançamento, depois você só entra na conta e aprova. Você continua com a autonomia é sua. Só paga se você entrar no banco e aprovar. Mas você não precisa lançar aqui e lançar lá. Entendeu? Se for uma transferência, se for um boleto e tal. Bom? Você falou de banco, né? E assim, aí você vai falando e a gente vai lembrando de algumas coisas. O fato de você ter o sistema e ele te perguntar qual a conta e você ir lá informar a sua conta bancária, já é algo que por si só também traz um conceito importante dentro dessa questão de gestão financeira, que é você ter uma conta para sua empresa, né? E às vezes eu falo isso, quer dizer, estou falando isso até porque às vezes eu vejo pessoas, né, empresas que não têm tomado esse cuidado, sabe? Ou abre a conta, mas ainda faz muita utilização da conta pessoa física. E, consequentemente, essa pessoa que faz essa utilização da conta da pessoa física, ela está misturando demais o físico com o jurídico. E nós precisamos separar radicalmente o que é conta física da jurídica. A nossa vida tem que caminhar de uma forma, de uma maneira, você tem que ter lá o seu prolabore, tirar o prolabore, respeitar o seu prolabore e deixar as contas da empresa organizada com a realidade que ela tem. Então, quando você tem um sistema, ele a todo momento, né, em diversos momentos aí, ele fica te pedindo onde é a conta, ele pode buscar um lançamento que caiu no conta corrente jurídico, e a gente precisa ter isso bem claro para nós, que para que seja feita uma gestão financeira de qualidade, tem que separar o físico do jurídico. Às vezes, por comodidade, por pressa ali, alguma coisa assim, a gente fica usando conta da pessoa física. Não pode, é um erro capital usar a conta da pessoa jurídica para administrar a empresa. Positivo, né? Os 2 pontos são importantíssimos aí que na verdade, você comentou uns 3 pontos importantes aí, né? Não utilizar a conta da pessoa física, né? Isso é ponto, acho que básico, assim, né? Até porque movimentação de empresa, ela tem um volume que os bancos informam a Receita, então automaticamente a Receita já está sabendo o que está acontecendo, né? Dificilmente você vai ter uma empresa com um volume de movimentação que o banco não é obrigado a passar isso para a Receita, né? O segundo ponto, separar as despesas pessoais das despesas da empresa, porque aí vai de encontro aquilo que a gente tinha falado lá em cima, de você saber os custos do seu produto, você conhecer os custos de despesa da sua empresa. Quando você mistura, às vezes você vai estar achando, você vai puxar um relatório e você vai achar que você tem uma despesa de 20 mil e não vai tomar uma ação de uma informação errada.
E ação baseada em informação errada, a chance de dar errado é muito grande, né? E o terceiro ponto que você falou aí é a questão do prolabore, né? O prolabore é o salário do sócio, né? Do sócio que trabalha. Então, se você trabalha dentro da gestão da sua empresa, se você exerce uma função, você tem que ter um salário como se fosse um funcionário comum. E depois a diferença do empresário está na divisão dos dividendos, né? Que se apura os lucros em determinado período e aí você pode até retirar, isso aí, tranquilo. Mas você não viveu com aquilo. Ele entrou como quase que um plus, né? Ele é o resultado, se deu resultado. Então, se você seguir todas essas partes que a gente está conversando, da cartilha deu resultado, apurou o resultado, você pode retirar o resultado. E isso é importantíssimo para as coisas acontecerem de forma correta, né? Isso é gestão, né? Isso é você saber organizar o caixa, organizar o fluxo, a gestão de informações e fazer gestão. Isso é a gestão financeira acontecendo. Quando você faz e pratica isso e respeita, você está, de fato, fazendo a gestão financeira da sua empresa. Porque senão você fica se boicotando, Renato. O que acontece? Quando você mistura, tudo que você mistura, depois você vai ter que desmisturar. Sim. Aí você achou que você teve uma facilidade misturando aquelas contas, mas não, você precisa de uma informação que você não tem, que você tem que desconstruir, separar tudo novamente, falar isso aqui é meu pessoal, isso aqui é empresa. Agora que eu sei disso, eu vou tomar uma ação, mas espera aí, já passou o tempo. Eu tinha que ter tomado a decisão lá atrás, tinha que saber rápido a informação e eu não soube porque eu misturei as contas. Exatamente. Eu vejo algumas empresas que, pelo fato de misturar, passa até uma sensação para o dono da empresa de que aquela atividade não está dando resultado. E ele fica com essa sensação. Não está dando certo, isso não está atingindo os objetivos que eu gostaria. E, às vezes, aí tem os dois casos. Tem situações que está, sim, indo bem, mas pelo fato dele misturar, ele não está conseguindo enxergar, né? A desorganização ali na gestão das contas faz com que ele não enxergue. E tem também aquela situação que, realmente, a empresa está dando um prejuízo, a empresa não está avançando, não está prosperando. Mas pelo fato dele misturar as contas, quando ele perceber, isso já vai ser tarde demais, muito tarde. Exatamente, e esse é o pior ponto, né? Então, esse é o pior cenário. Quando ele acha que como ele está retirando da empresa, a empresa ainda tem o caixa, ele está usando aquilo ali, está corroendo, ele acha que está indo bem. E aí não estava. Quando ele vê, estourou a bola lá na frente, né? Sim. Então, beleza. Bom, tranquilo essa parte de lançar a conta aqui a pagar, Renato? Tranquilo. Pessoal, tranquilo. Legal, né? Você vai depois poder colocar os anexos, ter comprovante de pagamento, pode deixar aqui e tudo mais, tá? Sabe, eu estou iniciando o sistema agora, você consegue importar uma planilha. Vai ter linha a linha ali, cada conta importa o fluxo de caixa do passado, para frente também, tá? Aí você tem depois, Renato, a questão das baixas, né? Então, baixas e conciliação. Então, a gente teve aqui o cadastro de contas a pagar. O contas a receber, emitiu nota nome, ele já criou. Esse é automático. É simples. Conforme você foi emitindo nota, ele foi criando contas a receber, organizou lá. Depois tem essas baixas. Aqui na baixa é legal para você ter uma visão de como que vai ser. Você começa a entrar na visão de, como que vai ser minha semana? Como que vai ser meu mês? Deixa eu olhar. Aqui no canto direito, você vai ter o saldo das contas. Túlio, como que o sistema sabe o saldo das contas? É o próximo assunto que a gente vai falar, que é a conciliação bancária, que é importantíssimo. Vai falar, né? Legal. Vamos falar. É o próximo teminha aí. Então, o sistema já sabe suas contas, seu saldo de contas que tinha ontem, né, que você começou o dia. Né, que o café da manhã do financeiro é a conciliação bancária. Então, você já fez a conciliação bancária, o sistema já sabe sua conta. Você vai olhar, o que eu tenho aqui? Aqui ele está mostrando os atrasados, mas eu posso fazer por exemplo, eu não tenho conta atrasada, minha empresa está ótima, né? Então, isso aqui ia estar em branco. Eu vou puxar aqui e mandar ele fazer um filtro para daqui a uma semana, os próximos 7 dias. Poderia escolher 15 dias, 30 dias, um período específico, tá? Eu vou mandar ele puxar os próximos 7 dias. Então ele já mostra, os próximos 7 dias você tem 27 contas. Está mostrando qual banco que eu provisionei, posso trocar esse banco. E quando eu arrasto aqui para o lado,
Eu vou até procurar aqui o Itaú para mostrar para vocês. Cadê o Itaú? Olha lá. Olha que legal. Ele fala, seu saldo atual é tanto, e se você pagar essa conta que você está provisionando, vai ficar de tanto. Então ele já te dá uma posição como que vai ficar a sua conta. Aí você me jogando, e se eu pagar essa também? E se eu pagar a outra aqui? Tá? Pegando um gancho, Tulio, que eu acho que tem a ver com essa parte aí também, você falou do café da manhã ser essa parte financeira, né? A gente está direcionando o e-mail do resumo executivo da OMI para os e-mails principais, né, dos nossos clientes que nós temos aí cadastrados. Então, tem muita gente recebendo um e-mail logo no comecinho do dia. Esse e-mail ele é gerado automaticamente 6 horas da manhã, que vem lá assim, e-mail da OMI, resumo executivo. E ali você tem, quando cadastrado, é claro, todo o seu contas a pagar do dia, tudo que você tem para receber e o que você tem, caso você tenha alguma coisa de inadimplência. Isso é fundamental, fundamental. Por quê? A gente estava falando há pouco da previsibilidade que ela tem que existir num setor financeiro, né? E aí a gente imagina, por exemplo, eu faço muito isso, a gente acorda, né? Tá ali acordando, tal, você tá dando uma verificada, se tem alguma mensagem urgente, importante, e vem essa mensagem bem cedo, né, no seu e-mail com esse panorama do seu dia e o que você vai ter para aquele dia. Então é importante que quando você já logo pela manhã já recebe isso, porque fica no seu radar aquilo que você no decorrer do dia vai tomar uma decisão, né? E aí, sabendo logo cedo, você tem um tempo maior para pensar e automaticamente tendo um tempo maior, a qualidade da decisão que você vai tomar, em regra, né, na média, é maior também. Então, eu acho isso muito interessante. Os nossos clientes têm recebido esse resumo executivo. É claro que é preciso fazer todo esse trabalho prévio, cadastramento das contas e tudo mais, mas ao passo que você faz isso, como o sistema da OMI ele é um sistema que ele automatiza essa rotina, ele é um sistema inteligente justamente por isso, de tentar, de tirar, né, a parte mais manual do nosso dia a dia. Isso ajuda demais, isso é algo muito importante. É mais uma ferramenta também de gestão, né, de controle. Mais um. Até para você não negligenciar as contas que você tem, né? Acabar não esquecendo. Exato. E ter uma dor de cabeça que não precisaria ter. Mas aí vale lembrar o seguinte, né, Renato? É uma ferramenta legal, uma ferramenta bacana e que funciona. Então você acorda de manhã cedo, o homem já te mandou como é que vai ser o seu panorama do dia, mas ele faz isso baseado no trabalho que você executou no dia anterior e tem que ser ali certinho, né? A disciplina. A disciplina. Exatamente. Ele vai te ajudar, mas você precisa ajudar ele a te ajudar também. Exato. Então, aqui, ó, já simulei os pagamentos, vou mandar para o banco, ok? Mandei para o banco, paguei no banco, dei ok aqui, ele já me fala como vai ficar no saldo. E no dia seguinte, então, de manhã, eu vou conciliar essa conta, que é o café da manhã, aí que eu brinquei que é o café da manhã do financeiro, né? É o bom dia. Então eu vou escolher lá. E aí tem um negócio legal no OMI, né? Você tem algumas formas de fazer a conciliação, alguns pontos, né? Quando você troca arquivo KNAB de pagamento, né? Por exemplo, Itaú tem o Cispag, né? Então eu mandei o KNAB, eu posso pegar o retorno desse KNAB, ele já me baixa uma parte das contas que vão estar agrupadas. Quando eu emitir boleto para receber, eu consigo pegar um arquivo de boleto e jogar dentro do sistema para ele saber quem foi que me pagou direitinho, tá? E também, para a parte mais difícil que eu sempre vi de conciliação, é você bater o extrato. Porque você pega a linha, desce linha por linha, você tem que olhar, procurar no sistema. Esse é o mais chato, né? E aqui na OMI é o mais legal. Por quê? Você consegue salvar um arquivo em OFX do banco, ou deixar o sistema para ir buscar, dependendo do banco que você trabalha. O sistema vai sozinho lá e busca esse arquivo. Mas você pode salvar lá. Tem banco que chama de Money 2000, tem banco que escreve OFX, né? OFX é a extensão. É igual o Word Doc, né?
O Money 2000 é o programa, o OFX é a extensão do arquivo, é a mesma coisa. A gente conhece, a gente sempre pede pelo OFX mesmo. Que ele é a extensão, é como se fosse o ponto .doc, ponto .fx. Isso. É a mesma coisa, mas tem banco que se você falar pro cara procurar lá, procura o arquivo OFX, ele não vai achar, porque vai estar escrito Money 2000. Tá, tem isso. Esse é como se fosse um gerador do arquivo. Em vez dele chamar... Aí tá no layout que o banco lá, eles escreveram Money 2000. Sim. Então, mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então você vai importar lá, vou escolher a conta que eu vou conciliar agora, vou importar o arquivo. Deixa eu já pegar um aqui que eu tenho. Tem um aí? Tem um aqui que eu uso de exemplo. Tá bem guardadinho. Pronto, achei. Então vou jogar ele aqui, ó. Só movi ele, arrastei, joguei para cá. Ele já vai fazer a leitura desse extrato. E além dele me trazer o extrato, ele trabalha com inteligência artificial de procurar. Tem um robozinho que procura a linha. Ele lê a linha, primeira linha, e já procura dentro da sua base de contas a pagar e contas a receber. E faz o link, fala, ó, essa linha é essa conta a receber aqui. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Ele vai fazendo isso linha por linha. E ele vai já conciliando para você. Você só vem dizendo ok. Tá? Ou se de repente ele não achar, se não estava programado, saiu do banco. Eu saquei um dinheiro, não assino no sistema e saquei. Aí você vai lá e faz o lançamento. Então, olha lá. Tem aqui a minha data, tem o lançamento. Ele tabelou o extrato bancário, ó. Todos os valores de entrada, valor de saída. E aqui ele mostra a situação. Então, quando ele encontra, ele enche todas as barrinhas aqui, tem 4 barrinhas, e ele já mostra aqui do lado o lançamento encontrado. E fala, ó, é o fornecedor fulano de tal, assim assado, categoria tal, você só precisa dar o conciliar. Então, se ele tiver lançado no sistema, você lançou a conta de luz, olha que legal. Você linkou a conta de luz com o sistema. Então, ele foi lá sozinho e buscou a conta de luz. Aí você mandou o sistema pagar a conta de luz. Depois pagou no banco. Quando você puxa o extrato, ele já vai falar assim, essa linha aqui é a linha da conta de luz, eu sei. Você só vai falar, isso mesmo, e dá o ok. Quase não tem tarefa humana aqui, tá? Ele automatiza bastante, né? Isso ajuda, porque torna... A gente vai focar realmente naquilo que importa, né? Exatamente. E aí, se tiver divergência, pode dar divergência. Às vezes variou a data, às vezes variou o valor. Pagou um dia atrasado, estava provisionado R$100, pagou 110 porque foi 10 de juros. Então, ele vai achar, ele fala, olha, tem um nessa data de R$100 e é parecido. Essa diferença foi juros? Aí você confirma, ele atualiza, joga os juros no lugar certinho que tem que ser, né? Porque a conta não pode... Ô, Renato, a conta não pode atualizar, né? Ela não virou 110, né? Ela continua R$100. Sim. R$100 mais o juros de 10. Na parte contábil é completamente diferente, né? Muda tudo. Então, aqui, ó, ele vai mostrar o que ele está fazendo. Então, ó, ele está dizendo que foi um lançamento encontrado ou que foi um grupo de lançamento parecido. Então, às vezes, ele achou 3 contas dentro do sistema que batia com o valor daquela linha. Tá? Lançamento aproximado pelo valor encontrado. Lançamento aproximado pela data. Às vezes, a data sofreu uma alteração, um dia para mais, um dia para menos. Ou lançamento não encontrado. Se o lançamento não foi encontrado, você vai lançar agora. É o que a gente vai fazer aqui. Por exemplo, acontece muito direto, vai ser do cotidiano de vocês. Tarifa bancária, ela simplesmente brota, né, na nossa conta, né? A gente não tem nem como programar, ela aparece lá, tarifa bancária. Então, você vem aqui adicionar como novo lançamento, tá? Adicionou como novo lançamento, na hora que você traz, você fez 1, 2, 3 vezes, ele começa a preencher isso aqui automaticamente para você. Ele vai saber que isso aqui é uma tarifa bancária. E eu passei direto? Cadê? Aqui a tarifa bancária. Ele vai saber, por exemplo, vou jogar Bradesco aqui que eu sei, mas ele tá lá, né? Então ele vai saber, você fez 1, 2, 3 vezes, ele já vai vir prontinho isso aqui, ó. Você não precisa ficar toda vez preenchendo que nem eu preenchi aqui. E assim, só para também colocar esse ponto, a gente tem hoje, né, dentro da contabilidade, não é tão um serviço novo, mas tem se falado bastante a respeito disso, que é o BPO financeiro, tudo. E para alguns clientes, a gente faz essa conciliação automática no sentido assim, nós fazemos isso, né? Isso é terceirizado
E a gente dá diariamente a posição do contas a pagar, contas a receber, né, para que o cliente possa, no momento oportuno, fazer os pagamentos e tomar as demais decisões na área financeira. Mas essa parte de contas a receber e contas a pagar, hoje, ela também pode ser terceirizada por meio de uma contabilidade, onde a gente cuida disso, onde a gente acompanha isso e dá, por meio de um sistema, dá por meio de relatórios, controles, essa posição para cada cliente. É legal. É um serviço legal. E já funciona, né? Porque já vai depois atrelado. Para você puxar a informação, já vai ter certinho, até para rodar a contabilidade, né? Já alimenta também a contabilidade. Legal. E fora a demanda, né? As rotinas. Então, você tem ali uma das partes que a gente falou que é mais importante em toda essa conversa é a parte de você fazer o negócio diariamente, né? Você Sim. tem que é quase religioso. E é uma coisa que você já tem bastante processo aí dentro, né? Sim, sim. A gente já tem, algo assim que está na rotina e é como você meio que falou, né? É algo meio que religioso. Se torna um ritual interno de você já, pela parte da manhã, você vai conciliar, você vai verificar, aí esses relatórios vão ficando prontos, a gente vai disponibilizando, chega ali próximo da hora do almoço, ou um pouquinho, ou no início da tarde, já é o momento de tomar a decisão, de ver realmente o saldo. E assim vai uma rotina onde diariamente isso acontece, né? E ao passo que você tem essa disciplina e a organização, principalmente a organização, você consegue alcançar o resultado e o objetivo de ter uma saúde financeira adequada para o seu negócio, sabe? Você tendo uma ferramenta que automatiza parte desses processos que são muito manuais, muito pesados, e aí aplicado, claro, a uma inteligência, né? Onde você vai ter boas decisões, você vai enxergar a empresa com outros olhos, com mais informações, tendo previsibilidade, isso é fundamental, é fundamental. Até, eu sei que a gente já está aí indo para a reta final do nosso webinar, eu queria que você mostrasse um pouquinho, Túlio, daquele painel do contas a receber, sabe? Aquela previsibilidade ali. Esse aqui que você está falando ou a gente fala de relatórios mesmo? Ó, fala um pouquinho disso e traz talvez aí um relatório interessante para a gente combinar com isso. Aqui, né, então, o que acontece? Agora a gente começou a fazer um pouquinho mais de sentido, né? Então a gente fez todas essas rotinas. Sim. Então ele já começa, como que ele sabe o saldo? Meu, você fez a conciliação. Como ele sabe o que tem para pagar hoje ou você está atrasado ou não? Você fez a conciliação. Como ele sabe o que tem para receber ou não? Você fez a conciliação. O resto já estava lançado no sistema. Então tudo baseado na conciliação bancária. E aí já você tem as contas divididinhas aqui, ó, quem quer aluguel, quem quer condomínio. Eu quero saber mais dessas contas. Basicamente, você vai ter ali duas views, né, que a gente conversou lá no começo. Então, que é o regime. Eu quero analisar em regime competência, eu quero analisar em regime caixa. Quero analisar em regime caixa, então eu vou ter um fluxo de caixa. Aqui ele mostra um resumo de fluxo de caixa bem simplificado, mas não é bem isso aqui que a gente está falando. A gente está falando desse aqui, ó. O fluxo de caixa por categoria. Então, olha lá, você pode agrupar suas contas. Como que eu quero juntar esses dinheiros? Eu quero ver o fluxo de caixa diário, eu quero ver ele semanal, vai aparecer cada coluna é uma semana? Não, cada coluna é um mês, eu vou analisar daqui para o final do ano, vou tomar uma estratégia de mais médio prazo, né, daqui 12 meses, então eu vou analisar mês a mês. Não, eu quero tomar uma decisão de curto prazo, estou aqui, pandemia, eu tenho que olhar aqui os próximos 3 meses, semana a semana, beleza, então vamos fazer o semanal, vou colocar aqui, começa a me analisar em julho e termina a análise, então julho, agosto, setembro, vamos colocar 4 meses, outubro, um quadrimestre aí. Então ele vai pegar esse quarto e vai puxar a informação do fluxo de caixa e vai agrupar isso por categoria. Só que esse fluxo de caixa que ele vai trazer aqui, Renato, ele é uma visão clássica do fluxo de caixa, né? Onde você começa falando a primeira linha do fluxo de caixa é o saldo inicial. Qual que é o saldo que você inicia no começo da semana? A gente fez por semana, né? Sim. Então ele vai trazer como que ele inicia o começo da semana, depois ele vai trazer o que você teve ali de receita, de despesa. Então deixa ele
Terminar de puxar, tenho bastante conta para pagar. Olha lá. Então, olha lá, saldo inicial. Então, na primeira semana aqui de julho, ele me mostrou que eu iniciei até com uma conta legal aqui. Não vou ter receita, mas eu tenho uma despesa já provisionada. Se eu abrir, ele me mostra, é despesa administrativa. Lembra que a gente conversou lá no começo? Se é fixo, se é variável, que tipo de despesa que é. O sistema já agrupou. Sim. Ó, e é o aluguel que eu tenho que pagar essa semana. Ah, legal. Posso fechar aqui. Pagando o aluguel, como que vai ficar minha conta? Meu saldo vai ser esse. Tem limite de crédito? Não tem? Então ele mostra qual que é o limite total disponível. Daqui ele já importou a informação para a próxima semana. Ó. Então, se eu termino essa semana com 35 aqui, eu começo ela com 35 também. Mas aí eu vou ter receita. E vou ter despesas. Resultado da semana, negativo também. Como é que vai terminar? Olha que legal. E aí você começa a ter uma view de como que vão ser suas semanas e quando que você poderia ter problema ou uma folga no caixa. Mas isso aqui só funciona se você projetar as despesas. Você não pode nunca negligenciar o ciclo financeiro das operações. Então eu tenho que projetar. Lembra lá no começo? Ah, é uma conta de R$20, uma conta de R$200. Tem que projetar. Para quando você puxar isso daí, ele já trazer as informações direitinho. Ô, Túlio, sabe o que... Não, fala aí, pode falar. Senão ele pode trazer uma falsa impressão de folga de caixa. Sim. Né? Porque eu não projetei uma despesa. Então ele pode trazer uma falsa impressão de eu vou ter caixa quando chega no dia, tem a surpresa da conta pagar. Exatamente. Tá bom? Diga lá. O que eu quero dizer, realmente, tem que estar as despesas aí, mas é simples o cadastro, né? E ele já vai te dando no passo a passo ali essa opção de você já ir lançando. Fundamental, perfeito. O que eu quero dizer que você foi falando, eu fui vendo e vendo, lembrando de outros casos, né, de empresas que a gente tem hoje. Muitas vezes o empresário ele quer controlar e ele se organiza, claro, ele tem lá uma planilha no Excel que ele tem tudo. Ali ele tem os números, do ponto de vista dele, é claro, completos e ele atualiza tudo aquilo. Só que tem um detalhe, né? Essa planilha sempre tem um delay. O que é o delay? Ela sempre tem um atraso para a posição atual, para a posição ali de momento. E o outro grande pecado dessa planilha? Essa planilha muitas vezes fica no escritório, você só tem acesso a ela estando também no escritório. Foi o que mais motivou a gente a trabalhar fortemente nesse sentido de implantação do sistema, porque veio uma pandemia, algo que ninguém esperava, e veio em cima da nossa locomodidade, né? Da nossa locomoção, ou seja, a gente muitas vezes não podia estar no escritório, não podia se locomover e tinha essa dificuldade de acessar uma informação. Então, eu vejo que assim, esse fluxo de caixa, ainda que seja clássico, né, ainda que venha nessa estrutura, mas é fácil de ler, sabe? É fácil de ler. Você tem uma linha de raciocínio quando você for explicando ali. Então, a gente precisa apenas se habituar a mudar essa chavinha e se habituar a ter esse controle por dentro de um sistema, porque a partir do momento que você se adapta e você consegue trabalhar dessa forma, eu posso estar em casa, eu posso estar na rua, eu posso estar em qualquer lugar, eu consigo acessar e ter uma posição real. Isso é tempo real, isso não tem delay. É o que está acontecendo agora. É a projeção para as próximas semanas e ponto. Isso é importante. Eu gosto muito dessa parte do sistema. É a segurança da informação, né? Exatamente. Tem informação ali. Em tempo real. Exatamente. E aqui, então, a gente analisou o caixa, né? O dinheiro entrando, dinheiro saindo, como é que vai ser aí a projeção. Essa análise também poderia ter sido feita para trás, né? Então, quando a gente faz ela lá para frente, a gente chama ela de orçamento de caixa. Quando a gente faz olhando para trás, a gente chama de fluxo de caixa mesmo. Então, o que aconteceu? Era só mudar ali o período que eu escolhi, né? Tá? E outra coisa legal que a gente pode puxar aqui também, Renato, é o DRE gerencial, né? Então, a gente já traz um DRE e aí ele é de forma gerencial. Então, por exemplo, vamos escolher o trimestre aqui, por data de emissão, ele vai trazer as informações em competência. Então, eu vou analisar se o meu mês de junho, se ele foi
lucrativo ou não. Porque eu vou ter todas as despesas que eu contraí em junho, com todas as receitas todas as vendas que eu tive naquele mês. Se eu tiver produto, eu vou ter ele vai já tirar o custo. Então vamos olhar aqui, ó. E aí uma coisa bacana dos relatórios do sistema da OMI é o seguinte: eu fui lá, tô tendo um resultado negativo, tive prejuízo operacional nos últimos 3 meses. Então, A vermelho é julho, prejuízo, agosto, né? É esse vermelho o é sinal. prejuízo. Esse é o sinal. Por quê? Eu tive um lucro bruto de 30 mil e despesas de 1.900.000. Quando a gente fala lucro bruto, não necessariamente teve a receita de 30 mil. Por quê? Antes da gente apurar o lucro, eu tive aqui, ó, de receita bruta, 38 mil, mas eu tive dedução. Pode ser imposto, eu poderia ter custo de produto que você tem que tirar nessa análise. Você já tira logo no começo da informação, né? Então, ó lá, sobrou 31 mil, né? 30 mil, na verdade, porque teve 1 mil de receita líquida indireta que saiu. E aí, eu tive as despesas. Então, eu vou abrir no relatório e vai mostrar, ó, despesa variável foi só 6 mil, a despesa fixa que está sendo o problema. Despesa administrativa, ele ia mostrar todas as que teve aqui. E aí, quando eu abro, ele mostra a categoria e eu consigo buscar onde que está meu problema. O meu problema maior está aqui, ó, material de escritório. E aí, quando eu abro, eu quero ver, peraí, de que empresa que é? Não está mostrando, ó, tentar abrir aqui não abre mais. Você pode editar os relatórios. Os relatórios da OMI estão em formato de tabela dinâmica do Excel, né? Então, ó lá, eu vou tirar essa conta DRE e vou colocar cliente fornecedor aqui embaixo de categoria. Então, agora, quando eu puxar, ele vai me mostrar, ó, foi com essa Jacos aqui. Então, material de escritório com a Jacos com 1.300.000. E se eu abrir aqui, ele mostra mês a mês, ó, 460, é uma conta que eu tô pagando todo mês, cara. Então, você consegue buscar onde que tá os maiores gargalos, ó. Tô vendo que aluguel também é alto. Se eu abrir aqui, ó, tô pagando bastante, gente, de aluguel, hein? Tá, ok? Então, basicamente é isso. Você tem outros relatórios. A gente modificou esse relatório, né? Você pode salvar para não ter que ficar modificando toda vez. Essa estrutura de relatório você pode mudar ela por completo. Quer ver? Por exemplo, eu quero ver só cliente fornecedor. Ó, mudou tudo. Então aqui eu sei que eu tenho um cliente, aqui são fornecedores. Eu quero ver por grupo. Aí você vai montando. Quero ver essa conta por estado. Então, aí vai dependendo da operação que você tem, faz mais sentido uma coisa ou outra, mas o importante é a gente saber que você pode brincar com essas informações, tá? E basicamente todos os módulos da OMI, a view de relatório é dessa forma, você pode brincar com essas informações aí para ter uma inteligência da informação, tá? Legal, é bacana. E assim, É o ponto até final, né? o ponto final. Eu não sei você, Túlio, mas eu fico com a sensação de todos os que a gente fez, que o financeiro tem muito mais coisa ainda para falar, né? E para a gente tocar em alguns pontos. E fica uma sensação de que, tá, tudo bem, temos um horário a cumprir, mas ao mesmo tempo a gente pode depois voltar e fazer complementando esse que a gente fez, na é verdade? Fazer um 2.0. Vamos fazer um complemento. Eu tenho algumas coisas que é importante. Às vezes, assim, você vai mexendo, você é habilidoso aí com o sistema, mas a gente precisa repassar, voltar, ver com calma, porque é importante. A gente precisa saber disso, né? Mas a gente também precisa praticar, né? A gente tem até um roteiro, a gente lá da Somar disponibilizou um roteiro desse treinamento. É claro que tem da maneira como a gente está fazendo, por meio desses encontros, tem com a nossa equipe, né, colocando o seu time aí também para ajudar, a gente pode passar para os nossos clientes isso, mas eu acho que é importante depois, vamos se organizar para a gente voltar, principalmente no contas a receber. Eu vejo assim, quando a gente emite uma nota, por exemplo, né, a nota é muito parecido com aquela questão que você mostrou ali no contas a pagar. Você entrou com uma nota de entrada, ele já alimenta os módulos. Uma emissão de nota também gera informações para nossas contas a receber, previsão de saldo em conta, não é verdade? Tem tudo isso. Tá tudo linkado, né? Tá tudo linkado. Aí tem coisa que a gente pode depois abordar, como fazer a parte de remessa de KNAB, é legal a gente tratar depois. A remessa de boleto, porque tem uma operaçãozinha, você emitiu os boletos por dentro do sistema,
Você precisa informar o banco que você emitiu esses boletos. É legal a gente explorar, ou na próxima, explorar mais modelos de relatórios que podem ser feitos, visões bacanas. Exato. Tem bastante coisa. Até fazer um gancho com venda, né? Como a gente comentou lá sobre o custo de produto. Então, você saber quando você tem... Dá para você montar um relatório que você tenha lá a venda, o CMC, né, o custo médio desse produto, e aí o quanto que ele representou, se foi lucro, se foi prejuízo, o percentual desse lucro, prejuízo dentro da totalidade de vendas de um período, então qual que é a margem que ele está te dando, Exatamente. para montar. E esse é um relatório um pouco mais avançado que ele tem que ser montado, ele não vem default no sistema. Você precisa usar um papo para a gente bater com calma para poder montar esse tipo de relatório. E assim, você falou em relatório, eu lembrei, a gente está montando, isso é importante para o Elton, para o Edmar, a gente está montando um relatório gráfico de desempenho da empresa. A gente está numa reta final onde a gente está pegando as informações que constam no sistema e trazendo isso para um relatório gráfico, onde a gente vai poder avaliar faturamento, custo da empresa, peso da folha de pagamento sobre o faturamento, peso dos impostos sobre o faturamento. Ele, ao mesmo tempo que ele é um relatório simples, de uma visualização muito rápida, ele é interessantíssimo para que a gente tenha todo mês e a gente dê uma olhada no desempenho da empresa. Então, a gente está nos ajustes finais. Eu contratei uma pessoa para desenvolver, para fazer esse link, né, de pegar as informações de um sistema e converter nesse formato. Vai ser muito legal. Vocês que estão sempre com a gente aí acompanhando e junto, eu faço questão que vocês sejam os primeiros a estarem utilizando, porque vai ser uma ferramenta onde vocês vão depois falar, Renato, eu quero sempre esse relatório na minha mão, de tão legal que vai ser fazer uma análise da empresa por meio dele. Pode aguardar que eu tenho certeza que no mais tardar entre agosto, né, que é o próximo mês, comecinho no máximo de setembro ele já vai estar rodando. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas é isso, Túlio, acho que já dá para a gente encerrar então, né, e fica o nosso compromisso de voltar depois aí com esse tema também. Obrigado, viu? Vamos voltar sim, vamos tratar mais coisas, tirar mais dúvidas. O pessoal pode trazer as demandas, a gente vai alinhando aí no próximo bate-papo também. Perfeito, perfeito. É isso aí. Obrigado, Elton. Quer colocar mais alguma questão, Elton? Ficou tranquilo? Ô, Renato, então, não procede. Quando você altera o e-mail... Opa, fechou ali. Peraí, eu não entendi. Isso. Cortou, Elton. Volta aí. Fala pra gente. Então, eu fiz aquilo que o Túlio pediu, mas ele não ativa o agente da NFE, exceto se tiver com .home.com.br. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas esse e-mail Não, mas não é que você utilizaria, é que ele usa essa máscara de e-mail para fazer esse trabalho, mas não é que você vai mudar o e-mail, é que ele é isso, né, Túlio? Me explica melhor. Exato. O que acontece, Elton? Na verdade, você não é um e-mail que você vai usar no dia a dia, não. Esse e-mail é só para ele poder pegar o robozinho e ir lá buscar sua nota no Cefaz e trazer para o sistema. Mas você não vai ficar trocando e-mail, utilizando isso, não. Tá bom? Tá, mas assim, pelo que eu entendi, então, o meu e-mail que eu uso, eu não vou conseguir colocar aqui. Não vai, porque É isso que eu tô falando. não, isso não vai. Tá vendo? Aqui tá até de cinza ali, ó, @nfe.home.com.br. Isso vai se manter. Você pode colocar ali o começo. Aí o que acontece? Opa, acho que cortou. Tá meio travando um pouco a internet do... Mas assim, por exemplo, eu quero avisar todos os meus fornecedores do arroba... Não precisa. Então, eu tenho que avisar todos os meus fornecedores que o e-mail para enviar a nota tem que ser o @nfe.home. Não precisa, porque... essa nota. Não precisa, o sistema vai buscar sozinho.
O fornecedor não precisa mandar. Se alguém, ó, pra você ter uma noção, isso aqui serve até, vai um pouco além, ele serve como um agente que fica lá vendo se alguém emitiu, por exemplo, uma nota fria. Imagina, o cara lá Uhum. sei lá, Mato Grosso emitiu uma nota fria, comprou um carro no seu nome, no nome da sua empresa, no seu CNPJ, Uhum. certo? Ele vai acusar aqui. Até se tiver fraude, ele vai Beleza, então. acusar. Mesmo se o... Na verdade, é para não precisar que te mandem. Uhum. Ao contrário, não precisa. Se o seu fornecedor, ele vai poder te mandar por e-mail normal, você vai receber no seu e-mail, isso aí continua normal. Mas imaginar que seu fornecedor esqueceu de te mandar a nota, ela vai aparecer, Correto. entendeu? É só para isso. Não, beleza. Não precisa avisar ninguém, Tá bom. não. Eu vou fazer uns testes aqui para ver se dá certo. Tá bom? Show de bola. Obrigado. Amanhã ele já deve estar puxando já alguma coisa aí, Tá bom, então. tá bom? Obrigado, tá? Obrigado, eu que agradeço. Valeu, Túlio, Elton. muito obrigado, viu? Pela competência, pela explanação. Eu acho que, conforme o Renato falou, é necessário e fundamental que se tenha um 2.0 também, como você falou, mas eu acho que é bem explícito mesmo e uma ferramenta muito importante. Parabéns pela explanação e agradeço por ter participado a todos. Então, um abraço a todos. Obrigado, Dimar. Obrigado, Edmar. Obrigado aí, viu? Obrigado, Elton. Obrigado, Carol. Opa. Até a Obrigado. próxima aí.